Olha só o que o pecado faz, meu irmão. O pecado, ele é vil, ele é hediondo. O pecado, ele destrói a tua comunhão com Deus. O pecado afasta a sua comunhão com Deus. O pecado exclui o homem da presença de Deus. O pecado perverte. O pecado torna o homem mau, maligno, hediondo, perverso. O pecado, meu irmão, minha irmã, ele te corrompe, ele te torna mau, cego, insensível. O pecado mancha a sua imagem de Deus que tem em você. O pecado, ele destrói a sua comunhão com Deus. O pecado faz de você um homem ou uma mulher fraca. O pecado não deixa você buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. O pecado faz você um homem incrédulo. O pecado, aleluia, ele faz você de um homem ou uma mulher doente espiritual na presença do Senhor. O pecado corrompe. O pecado, ele te transforma em um ser terrível, em um monstro. Olha só aqui no próprio livro de Romanos, olha aqui o que o pecado faz com o homem. Meu Deus, eu quero te mostrar o que é o pecado, irmão. Olha o que se tornou o homem por causa do pecado. Porque Deus se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que tem a verdade de Deus e a justiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se escureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem incorruptível, entre aves, de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração e à imundícia para desonrarem os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, e é bendito eternamente. Pelo que Deus os abandonou nas paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural ao contrário da sua natureza. Semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da sua mulher, se inflamaram em sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detrátores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nestes, infiéis nos contatos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, porque tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também concedem aos que as fazem. Pecado. Olha o que isso, o homem se tornou. Olha aqui no capítulo 3 de Romanos, versículo 10 em diante, como está escrito: não há um justo, nem um sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e justamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua trava enganosamente, peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos não há destruição, só há destruição e miséria, e não conhecerão o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Olha o que se transformou.
são as colunas que sustentam o inferno. O pecado é o poder e a autoridade de Satanás neste mundo caído. O pecado dá legalidade a Satanás de entrar e arrasar com as nossas vidas. E quantos crentes, quantos cristãos estão se lambuzando no pecado, vivendo todas essas coisas aqui? O pecado impede Deus de ouvir as suas orações. O pecado impede as bênçãos de Deus na sua vida. O pecado faz da pessoa uma pessoa insensível, orgulhosa, arrogante, prepotente, iracunda. O pecado destrói tudo. O pecado destrói tudo. Não brinque com o pecado. O pecado, ele é toda transgressão contra os mandamentos de Deus. Os pecados ferem os mandamentos de Deus. O pecado fere a justiça, a santidade de Deus. A causa de muitos cristãos estarem vivendo do jeito que estão, frios, mornos, vivendo de qualquer maneira na presença do Senhor. O pecado, irmãos, é o maior mal que tem atingido a humanidade. O pecado impede as bênçãos de Deus na sua vida. Se você não parar para refletir a vida que você está vivendo, você não vai conseguir, você não vai alcançar nada de Deus. Todos pecaram e destituídos, separados, afastados estão da glória de Deus. E no fim, o salário do pecado é a morte. Morte eterna. O pecado te leva a viver uma vida dissoluta. O pecado